Acompanhar ela. E realmente, quando você se com férias, são férias antecipadas, né? Os dias, um mês antecipado, uma coisa assim. E eu já sabia que eu não teria nada para receber quando eu voltasse. Porque eu não tinha vendido. E aí o André me chamou. E aí ele falou assim: olha, teoricamente, você não tem nada para receber. Porque eu antecipei tudo que eu podia acontecer, são férias, tudo que eu podia fazer com você, eu fiz. Eu falei: eu posso fazer um vale para você de 2.000 e depois eu descontar no outro mês. Só que eu falei: senhor, vou ficar outro mês de novo zerado? Aí não dá. Não quero. E aí eu fui trabalhar a semana inteira e eu falando com Jesus, falei: Senhor, a sua serva, o Senhor usou a sua serva falando que o Senhor é Deus de providência, que o milagre ia chegar. Só que Deus, quando Ele quer testar a nossa paciência, a nossa fé, Ele deixa nós ver até onde vai. E eu falando: Senhor, a semana inteira, Senhor, esse mês aqui não tem nada para receber. Senhor, e as coisas em casa vai se apertar, porque Reinaldo também, só pela graça, também está recebendo um pouco da mudança do serviço. E eu falei: Senhor, eu preciso comprar as coisas por ele. Meu Deus, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta, eu fui trabalhar, e aí eu estava almoçando assim, preocupado, realmente, não vou mentir, estava preocupado, porque não tinha o que receber, não tinha salário, não tenho como fazer empréstimo em banco. Eu falei: Senhor, eu tenho aquela dívida que está acabando esse mês com, a Jota, e eu preciso quitar, eu preciso pagar para a última parcela e acabar. Eu falei: eu não posso atrasar, porque senão volta tudo começo, e eu não quero isso. E aí eu estava comendo assim no celular também, quando o estrela apitou, eu fui olhar lá, era o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil estava bloqueado. E eu desbloqueei ele na quinta-feira. Eu desbloqueei o aplicativo e olhei lá, estava zerada a conta. E aí chegou uma notificação embaixo de cartões. Peguei lá, estava lá o limite de cartão, o banco liberou para mim o limite alto de cartão de crédito, né? E ali eu falei: Senhor, obrigado, porque vou usar como sabedoria, mas vai me salvar, porque dá para me passar da minha maquininha, cai da minha conta, eu pago quem eu tenho que pagar e compro as coisas para dentro de casa, né? Então, assim, eu não precisei do homem, né, da terra, senão me inscrever para menos 2.000 na conta, endividado, e o Senhor me abençoou, aleluia, ali, de uma maneira que eu sabia que eu precisava no meu limite que eu poderia pagar o mês que vem. Então ele liberou um limite para que eu possa comprar as coisas dentro de casa e pagar a minha dívida. Então eu quero agradecer ao Senhor porque Ele é bom em todo o texto para a nossa vida, né? E vamos colocar de pé essa noite. Vou ler uma palavra aqui de princípio. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome. Segundo o livro de 1 Samuel, capítulo 16. O livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o Belemita. Porque dentre os seus filhos tenho me provido de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei? Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim a sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te falarei e saber que há de fazer, e ungir-me-eis a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel e disse o Senhor:
E veio a Belém, então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo e temendo, disse, é de paz a tua vida? E disse ele, é de paz, vem sacrificar ao Senhor, santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse, certamente este está perante o Senhor, ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura e nem a estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E chamou Jessé Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, a qual disse, nem a este escolhido tem o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse, tampouco este escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, Senhor, não tem escolhido a estes? E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se o mancebo? E disse, ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda chamar, porque nós não aceitaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar, ele trouxe, era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Aleluia, Amém? glória a Deus. Nós Senhor, maravilhoso Deus e eterna paz, nós queremos graças te damos, Senhor, esta noite, por este culto, por esta palavra, pela tua graça, pela tua glória, pelo Deus milagre que o Senhor tem feito para conosco. Meu Deus, em todo tempo, Senhor, que eu diminua, Senhor, cresça, fala conosco, fala com vidas que estão ao redor, ouvindo a tua voz, Senhor, esta noite. Sou apenas pequeno, mal, qual cinza, mas tu és o grande e poderoso Deus de El Shaddai, meu Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Igreja, livro de 1 Samuel, capítulo 16 em diante, vai dizer que, aleluia, o Senhor, ele fala com Samuel, aleluia, a respeito de uma nova ordenância, aleluia, para o reino de Israel. A Bíblia diz que Saul, ele governa o reino, porque o povo escolheu a Saul. A Bíblia diz que Saul, ele começa muito bem no seu reinado, aleluia, fazendo o que era lícito, fazendo o que era certo, fazendo o que lhe apraz, que agrada ao Senhor, só que também a Bíblia diz que num determinado tempo Saul, ele se perde, aleluia, perante, aleluia, o seu governo. Aleluia, Samuel, aleluia, está, aleluia, ali no meio daquele povo, onde ele é o profeta, onde ele é escolhido do Senhor, ele tem um relacionamento profundo, e a Bíblia vai dizer que, aleluia, Samuel, ele é, aleluia, amigo também de Saul, ele é, aleluia, profeta, a qual, aleluia, Saul confia, e a Bíblia vai dizer que em um determinado tempo o Senhor fala com Samuel, dizendo, Samuel, até quando terá dós tu, aleluia, de Saul, havendo eu rejeitado? Igreja, a Bíblia diz que Saul, ele se perde, aleluia, no seu governo, na sua jornada, ele se perde, aleluia, dentro da sua doutrina, dentro da adoração a Deus, ele se perde, aleluia, o poder toma conta da sua mente, e o Senhor o rejeita. A Bíblia diz que então o Senhor, ele olha do alto sublime trono e começa a ver e a verificar na terra se alguém perante a ele que lhe agradasse. A Bíblia diz que, aleluia, existe um homem, aleluia, chamado Jessé, o Belemita, e dentre os seus filhos, aleluia, uma jovem que o Senhor o escolheu. A Bíblia dá uma ordem, igreja, aleluia, Samuel dizendo, Samuel, aleluia, levanta, pega, aleluia, o teu chifre, ou pega, aleluia, o teu vaso, enche de azeite e vá até a casa deste homem, porque dentre os teus filhos tem me provido de um rei.
A Bíblia diz que, igreja, todo tempo, o Senhor, o que Ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Aleluia, o Senhor jamais Ele vai escolher se Ele vai levantar, aleluia, sem, aleluia, saber o que Ele está fazendo. Aleluia, o Senhor, Ele sabe em todo tempo, o tempo certo, em toda hora, aleluia, quem Ele levanta, quem Ele envia, quem Ele coloca, quem Ele leva e quem Ele traz. A Bíblia diz que, aleluia, Davi está no campo, aleluia, cuidando das ovelhas do teu pai. A Bíblia diz que Davi é obediente ao teu pai, ele é obediente, aleluia, a todos os mandamentos que o teu pai manda, aleluia, ele é obediente a esse jovem, aleluia, a esse adolescente, aleluia, ele é temente ao Senhor, aos princípios do céu e ao teu pai. A Bíblia diz que, aleluia, esse profeta, Samuel, ele chega, aleluia, e nós lemos que quando ele entra na cidade, aleluia, o outro sacerdote vai correr de encontro, aleluia, dizendo, é de paz, aleluia, a tua vida, e ele vai dizer, é de paz a minha vida, porque eu vim sacrificar ao Senhor. Vinde comigo e sacrifiquemos junto ao Senhor, porque dentro do teu povo o Senhor escolheu um rei para governar Israel. A Bíblia diz, aleluia, que todas as vezes que o profeta ele desce na cidade, ele desce na aldeia, o povo começa a temer, porque é alerta do Senhor, certamente vai chegar, aleluia, para alguém, ou a resposta, ou aleluia, a cobrança, ou aleluia, o puxão de orelha do Senhor. Então o povo teme a presença de um profeta. A Bíblia diz que Jessé o Belemita recebe Samuel com graça, com amor, com alegria, sacrifica ao Senhor, aleluia, com seus filhos, e eles vão para casa. A Bíblia diz que diante dele há alguns homens, alguns filhos, alguns jovens, aleluia, perante o profeta Samuel. A Bíblia diz então, igreja, aleluia, que quando ele chega na casa de Jessé, o Belemita, ele logo se dá, ou ele se depara, aleluia, com um homem, um jovem formoso, forte, bonito, de boa aparência. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que não era crime. Aleluia, a Bíblia diz também que passa-se, aleluia, alguns outros jovens de boa aparência, de boa estatura, forte, que certamente daria como rei de Israel, mas o Senhor também diz que não é. A Bíblia diz então que o profeta Samuel ele vai olhar para Jessé, ele vai dizer, acabou-se os mancebos. Ou em outras palavras, acabaram-se todos os teus filhos. Aleluia. Igreja, aleluia, o Senhor vai dizer ao profeta Samuel, aleluia, eu te mandei ungir aquele que eu escolhi. Só que Samuel não olha com os olhos terrenos, olha com os olhos espirituais. Aleluia. Samuel não olha com, aleluia, o coração da terra, aleluia, mas olha com o coração espiritual. Samuel não olha com os olhos que você pode ver e ter limites, olha com os olhos do céu. A Bíblia, em outras palavras, a Bíblia não está dizendo, você vê, aleluia, o que está no teu alcance, mas eu vejo muito mais. Samuel, você vê o que está por fora e eu conheço o que está por dentro. Porque, igreja, isso me lembra quando a Bíblia diz que antes de nos formar no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. E a Bíblia diz que então, aleluia, Jessé, o Belemita, ele olha para o profeta e ele vai dizer, não acabou ainda, há o menor, aleluia, que está apacentando as minhas ovelhas, que está cuidando das minhas ovelhas. Igreja, entenda, todas as vezes que o Senhor direcionar, todas as vezes que o Senhor separar, todas as vezes que o Senhor levantar, pode ter certeza que o Senhor ele não erra na escolha. O Senhor não escolheu quando Ele te escolheu. O Senhor não errou quando Ele te separou. O Senhor não errou quando Ele me separou, quando Ele nos chamou. Ele não errou. Ele sabe exatamente quem e quais Ele chama. Não é qualquer um. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que é preguiçoso. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que é covarde. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que volta atrás. Então a Bíblia vai dizer então que o profeta Samuel olha para Jessé e diz, manda chamar depressa, porque não vamos sentar, não vamos comemorar, não vamos comer, não vamos beber enquanto ele não chegar. Igreja, a Bíblia diz que Davi, ele é um jovem, creio, 17 anos de idade. E a Bíblia diz que Davi ele cuida das ovelhas do teu pai. E mais para frente, a história de Davi vai relatar com os gigantes, quando ele vai ter com os gigantes que, quando ele cuida das ovelhas do teu pai, vinha ursos e leões e ele se atracava com os ursos e leões para defender o que era do teu pai, para defender as ovelhas do teu pai.
Aleluia, a Bíblia diz que Davi ele é pastor de ovelha. Aleluia, o Senhor escolheu pastor de ovelha para ser rei de Israel. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor escolhe o menor para confundir os maiores. A Bíblia diz que o Senhor, aleluia, pega, aleluia, os menores que ninguém dá nada, aleluia, e chama e coloca para confundir os maiores. Igreja, a Bíblia diz que ele veio. Enquanto ele está vindo perante Samuel, a Bíblia diz que o Senhor brada ao ouvido do profeta dizendo: certamente este a quem eu tenho me agradado. Aleluia. A Bíblia diz então que o Senhor manda Samuel pegar o seu, aleluia, sua botija, aleluia, de azeite e ungir a Davi. Davi certamente, creio eu, que não esperava aquilo, mas as suas atitudes, o seu testemunho levaram a ele a conquistar o trono de Israel, levaram a ele, aleluia, a conquistar o chamado do Senhor sobre a vida dele, o testemunho, a obediência, aleluia, de Davi levaram ele aos projetos do Senhor. Então o seu testemunho, aleluia, a tua vida, a tua história vai designar, aleluia, o chamado do Senhor sobre a tua vida. Igreja, entenda que o Senhor, aleluia, ele vai ungir a Davi, só que Davi imediatamente ele não vai ser rei. Ele é rei por consagração, mas ele volta ao pasto cuidar de ovelha. Tudo há um tempo determinado para todas as coisas. Suporte o processo da espera, suporte o processo até chegar o tempo da exaltação, suporte, aleluia, o processo da espera, aleluia, a escola do Senhor para chegar ao lugar da exaltação. Davi, ele teve que esperar o tempo certo, o ano certo, a medida certa, a idade certa, para chegar aonde o Senhor queria, para tomar, aleluia. Ele não vai achando que Davi virou rei, aleluia, quando era jovem, quando era moço, não, porque a Bíblia diz que Davi já era um pouco mais velho quando se tornou rei verdadeiramente de Israel, com sua coroa. Então, suporte o processo que você está passando, aguarde confiando no Senhor, porque quando o Senhor ele chama, ele responsabiliza. Quando ele determina, aleluia, o processo, é porque ele sabe que eu e você vai passar, que eu e você vai conseguir. Então, igreja, não desanime no processo, porque o processo te leva à exaltação. O processo, o tempo da espera, te leva a conquistar a vitória da tua vida. Aleluia. Igreja, a Bíblia não diz quanto tempo exatamente Davi esperou. Às vezes nós queremos o milagre para agora. Queremos as coisas para já, para ontem, né? Como diz o povo. Aleluia, só que com Deus não é assim. Deus, ele chama. Deus tira do lavação do pecado, ele dá um banho de misericórdia, ele chama. Aleluia, ele tem amor, ele coloca nós sentar para aprender. Glória a Deus. Entenda que, aleluia, é coisa da nossa vida, igreja, que nós temos que sentar para ouvir e aprender, para depois levantar para ensinar. E tem coisas da nossa vida que o Senhor vai chamar de pressa. Levanta, dá banho de misericórdia, unge e vai, porque vidas precisam. Existem processos, aleluia, processos e processos. Aleluia. Talvez a minha vida foi um pouco, aleluia, mais rápido. Aleluia, porque o Senhor ele tinha pressa, porque o Senhor ele tinha, aleluia, as suas ordenanças e sabia o que ia acontecer. Aleluia, muitas das vezes nós questionamos ao Senhor, eu questionei ao Senhor, mas por que tão rápido? Mas por que agora? Mas o Senhor sabia de todas as coisas. E com outras pessoas eu vi acontecer, mas levou um tempo a mais. Aleluia, para ser ungido, ou para direcionar, ou para dirigir o ministério. Aleluia, então todo o tempo, cada um tem o seu processo. Então, igreja, o processo de Davi, aleluia, foi o tempo de espera. Aleluia. Suporte o tempo da espera. Oh, glória a Deus. Suporte o tempo do ensinamento. Aleluia. Porque o tempo do ensinamento, ele te traz bagagem. O tempo da espera te traz, aleluia, condições para que você e eu possamos ensinar. Aleluia. Aleluia. Não há como eu falar de amor se eu não sei o que é amor. Não há como eu falar de compaixão se eu não tenho compaixão. Só posso entregar aquilo que eu tenho. E se eu não tenho, eu não entrego. Aleluia. Então, igreja, o que nós temos é a palavra do Senhor. Então, nós temos que servir a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Davi, Deus. aleluia, a Bíblia diz que ele foi segundo o coração de Deus. Ele errou na sua jornada também. Aleluia. Caindo em adultério. Só que ele soube reconhecer o seu erro e pedir perdão ao Senhor. Aleluia. Isso não diminuiu o amor do Senhor por ele. Isso não diminuiu o amor de Deus para com Davi, porque ele sabia se reconhecer e se humilhar.
igreja, se humilhe perante o Senhor. Glória a Aleluia, Deus. não perante o homem, mas perante ao Senhor. Aleluia, como eu disse, aleluia, eu não tinha nada para receber. Eu tinha uma proposta, só que uma proposta que não era relevante a mim. Aleluia, que futuramente me prejudicaria financeiramente. E eu orei, eu confiei na palavra, a qual a pastora Patrícia nos deu no domingo. E eu fiquei confiando e descansando no Senhor. Aleluia, glória a Eu tive que Deus. passar por um processo de espera. Foram 7 dias, 6 dias, de segunda a sexta. Eu tive que suportar o processo da espera. E glorificando ao Senhor, para que na sexta Ele pudesse trazer algum milagre à resposta. Aleluia. Novamente, aleluia, ontem ele me mandou mensagem, perguntei, e aí, vai querer o vale? Falei, não, muito obrigado. O meu Deus, Deus de providência, já me ajudou. Aleluia. E aí ele não respondeu mais nada também. Então, igreja, suporte o tempo do processo. Aleluia, glória a Nós precisamos Deus. suportar o tempo. Porque que nós estamos sendo culto aqui na garagem é só um tempo. Glória a É só um Deus. processo. É só uma escola. É só um tempo que o Senhor está nos dando para nós adquirirmos, aleluia, mais, aleluia, intimidade. Porque de lá para cá, aleluia, é diferente. O que ficou lá ficou e é que é uma nova história, uma nova jornada. O ministério é o mesmo, a placa é a mesma, só que o chamado agora é diferente. Aleluia. Então, igreja, esses dias eu estava perguntando para o Senhor. Falei, Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. Só que eu não sei se o Senhor é da tua vontade ou se não é, mas, Senhor, eu preparo o melhor, aleluia, uma casa para as tuas filhas com um salão, como era lá, para que as pessoas possam vir e possam ter a liberdade de usar o banheiro e não possa ficar, porque é uma coisa chata, aleluia, as pessoas vêm e por mais que aqui é igreja, mas é lá. Eu falei assim, mas lá é casa, aleluia, lá fica, né, as energias das pessoas que vêm carregadas, Senhor, faça o melhor, porque precisamos do melhor para essa obra, aleluia. E eu tenho orado ao Senhor, aleluia, que é só um processo, só um tempo, aleluia. E eu creio que o Senhor vai preparar tudo Aleluia, glória melhor a do Deus. que antes, né? Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus, Todavia, aleluia. cuide da rede. Talvez o que levou Davi a ser o escolhido perante Deus foi a sua obediência, o seu testemunho. Aleluia. E ele foi escolhido, aleluia, como rei de Israel. Logo após veremos também Davi vencer o gigante Golias pelas mãos do Senhor. Aleluia. Então nós vemos que o tempo do processo, da espera, suportando, levou ele ao lugar da exaltação. Aleluia. Então, suporte tudo, a tempestade, suporte, aleluia, as provas, suporte. Aleluia, porque vai valer a pena. Vai valer a pena, aleluia, ter passado por que passamos. Vai valer a pena cada dia, cada lágrima que nós dobramos os joelhos, choramos ao Senhor. Vai valer a pena. Glória a Deus. Vai valer a pena, porque Davi ele aguardou no Senhor. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Temos que esperar, gente. Aleluia, com paciência no Senhor. Nem sempre é fácil. Eu mesmo não tenho tanta paciência. Mas temos que confiar no Senhor. Amém? Aleluia. Então seja como Davi, que nós possamos ser segundo o coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Fone Amém. de coração, vamos orar ao Senhor. Assim você está acabando. Aleluia, santo é teu nome, glória a Deus. Então, o Senhor agradeceu a Ele por tudo que Ele fez e vai fazer aqui. Glória a Deus. Aleluia. Feche os olhos, maravilhoso Deus e eterno Pai. Jesus querido, obrigado, meu Deus, por este culto abençoado. Obrigado, Senhor, por nos trazer em paz, Senhor, aleluia, até aqui, meu Deus. Aleluia, falado conosco, meu Pai, porque, Senhor, sabemos que, aleluia, o nosso tempo não é o tempo do céu, como o Senhor não vê, como nós vemos, o Senhor não age como nós agimos. Porque, Senhor, o tempo do céu, o relógio do céu é diferente do relógio da terra. O homem olha o que está por fora, mas o Senhor conhece o íntimo e o coração, meu Pai. Que nós possamos suportar o processo da espera. Que nós possamos suportar o tempo da espera. Porque aguardando o tempo da espera, confiando em Ti, chegaremos ao lugar da exaltação. Meu Deus, guarda os Teus filhos e as Tuas filhas, meu Pai. Guardando, livrando e protegendo. Nos leve em paz novamente para o nosso lar. Nos dê uma noite abençoada, Senhor amado. Noite de livramento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Lembra a tua cabeça, estenda as tuas mãos. Aleluia, Deus.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, igreja de Deus, a multiplicação do Espírito Santo, permanece com o povo, não somente hoje, mas para sempre. E todos juntos diz: Amém. E graças a Deus, está encerrado em nome de Jesus. Vamos pedir com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Está encerrado em nome de Jesus.